Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje, Deus vai falar muito forte aos nossos corações. Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção até o final desta mensagem. Nem todos, após a sua conversão, têm um chamado para a obra de Deus, mas aqueles que têm deveriam cumpri-lo à risca. Infelizmente, tem pessoas que abrem mão do seu chamado ou do seu propósito pelas coisas que o mundo oferece. Ou seja, trocam as coisas santas pelas profanas. Isso acontece com mais frequência do que pensamos. Vemos pessoas que tinham tudo para estar na presença de Deus, cumprindo seu chamado, mas estão desviadas na lama ou no fundo do poço. Temos um exemplo na Bíblia de alguém que fez exatamente isso. Recebeu um chamado e tinha um propósito, mas não cumpriu. Na realidade, ele cumpriu parte do propósito, não todo ele. Estou falando de Sansão. Esse homem foi separado desde o ventre da sua mãe para ser um homem que libertaria Israel das mãos dos filisteus. Mas não foi bem isso o que aconteceu. Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforce-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão começou como promessa, viveu como força, mas terminou como vergonha. Até que Deus mostrou que a última palavra não é do fracasso, é da misericórdia. Ele foi levantado como juiz, ungido desde o ventre, cheio de força sobrenatural. Mas entre o chamado e o fim, Sansão tropeçou naquilo que muitos de nós tropeçamos, na carne, no orgulho, na autoconfiança, podemos até dizer na soberba. Ele tinha força para matar 1000 homens, mas não teve domínio para vencer uma mulher. Mas isso aconteceu porque suas forças eram pequenas perto das mulheres? Não, claro que não. Isso aconteceu porque ele caminhou na direção do pecado, ao invés de caminhar para a direção contrária. Por mais que o pai e a mãe dele tivessem o alertado sobre ficar com mulheres estrangeiras, ele fez. E tendo feito isso, saiu do propósito e achou que podia lidar com o pecado. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Não se deve andar na direção errada. Não se deve ir na direção do pecado achando que vai saber lidar com ele, porque você não vai. Não adianta dizer, eu consigo me livrar disso com facilidade. Sansão vencia homens, arrebentava com leões, ursos e se libertava de cordas com extrema facilidade, mas não conseguiu se libertar dos desejos da carne. Deixou que o desejo por Dalila fosse maior que o desejo em cumprir o propósito de Deus. Ele derrubou portões de cidade, mas não derrubou o orgulho do próprio coração. Ele foi ungido para libertar o povo, mas acabou cativo do inimigo. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é o seguinte: mesmo quando Sansão perdeu tudo, cabelo, visão e dignidade, Deus ainda não tinha desistido dele. Deus não desiste de nós com facilidade. Sansão foi separado desde o ventre da sua mãe, mas se perdeu no caminho. Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Deus tinha planos grandiosos. Sansão nasceu com propósito, mas propósito sem obediência vira o quê? Apenas um potencial desperdiçado. Sansão começou dependente de Deus, mas depois começou a achar que a força era dele. Cuidado, seu orgulho pode te trair. Quando o homem começa a se achar forte demais, ele começa a brincar com o pecado. Sansão foi brincar com aquilo que ele deveria destruir, flertava com o que devia fugir, e quando menos percebeu, o pecado o prendeu. Dalila não foi o problema foi ele achar que era autossuficiente, achar que não dependia de Deus e sim da sua força. Porque quando o coração se afasta, o corte do cabelo é só consequência. Cuidado, você que pensa que o diabo tem medo da tua força, esqueça isso, porque ele não tem. Mas sabe do que o diabo tem medo? Da tua comunhão com Cristo. Isso ele tem.
Quando o cabelo caiu, Sansão não perdeu só os fios, perdeu o símbolo da sua aliança com Deus. O pecado cortou a força de Sansão, mas não destruiu o propósito. Então, por mais que a gente erre, o propósito de Deus permanece. Outro irá cumprir aquilo que era para você fazer. O homem que um dia foi o terror dos inimigos, agora é cego, preso e humilhado. O herói se tornou motivo de piada. Rasparam o cabelo dele, mas o cabelo não fica sem crescer para sempre. Uma hora ele volta a crescer, não é verdade? Enquanto os inimigos riam, Deus estava trabalhando em silêncio. O cabelo crescendo era um sinal, o sinal que Deus colocou em você. O diabo pode tentar cortar, mas não pode impedir de crescer de novo. Ele não pode. Sansão estava cego, mas Deus estava o refazendo. Estava preso, mas Deus estava planejando sua libertação. Estava humilhado, mas Deus estava restaurando sua aliança. A prisão de Sansão não foi o fim, foi o processo de restauração. Às vezes Deus precisa te parar para te refazer, você sabia disso? Porque o homem que perdeu tudo, mas aprendeu a depender de Deus, é mais perigoso para o inferno do que aquele que nunca caiu. Quando a força volta, a glória é toda de Deus. Sansão é levado diante do templo de Dagon, zombado, escarnecido. Mas naquele lugar de humilhação, ele faz a oração mais sincera da vida. Ele não pediu glória para ele, não, ele não pediu isso. Ele não pediu vingança apenas, ele pediu uma nova chance. E Deus ouviu, porque Deus nunca resiste a um coração quebrantado. Isso é graça, é a misericórdia de Deus. Mesmo depois de tudo, Deus usou Sansão mais no seu último ato do que em toda a sua trajetória. O fracasso não foi o fim, foi o cenário da glória. O erro não cancelou o chamado, apenas atrasou o propósito. O Deus que começou a boa obra em ti ainda quer terminá-la. Sansão perdeu os olhos, mas recuperou a visão espiritual. Perdeu a força, mas reencontrou a dependência de Deus. Perdeu a fama, mas voltou a ter intimidade. Talvez você esteja como Sansão, preso por erros, cego pelas consequências, humilhado pelas escolhas. Mas ouça o que eu vou falar. Enquanto há vida, há propósito. Enquanto há arrependimento, há chance. Enquanto há Deus, há recomeço. Ore, peça perdão a Deus por tudo que fez de errado. Deus não resiste a um coração arrependido. Se você hoje fizer isso, Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo te tomou, tudo aquilo que ele te roubou, e ainda fará de você alguém grande. O seu chamado ainda pode ser cumprido. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Tinha muitas pessoas precisando ouvir essa palavra. Tem muitas pessoas desviadas do teu evangelho, cumprindo coisas que não deveriam cumprir. Estão até fazendo coisas que o próprio diabo estão ordenando elas fazer sem elas perceber. Muitos estão caídos, derrotados e até sendo humilhados porque um dia tiveram um chamado e hoje estão sendo humilhados porque simplesmente caíram no pecado. Pai, que essas pessoas possam perceber que ainda há chance, ainda há oportunidade para ela voltar atrás, para ela se arrepender e para ela cumprir o seu propósito e o seu chamado. Que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas que caíram, pessoas que estão no fundo do poço, no fundo da lama, se sentindo culpadas pelo pecado e não têm forças para se levantar. Sansão estava humilhado, cego, mas ele ali teve forças e pediu que o Senhor restaurasse as forças dele. Então, meu Deus, eu te peço agora, restaure a força dessas pessoas que estão orando e pedindo isso. Renova, Senhor, e faz com que elas tenham força para voltar ao Evangelho, para que elas possam cumprir o seu propósito. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.